Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre as redes de transporte e ver as suas principais bases, como elas se distribuem, como elas estão inseridas no meio econômico e social no Brasil. Como eu falei para vocês, olha só, a matriz de transporte no Brasil são as características que veremos, os transportes rodoviário, transporte ferroviário, o aéreo, o transporte hidroviário, o marítimo e o dutoviário. Vamos falar um pouco sobre eles? Olha só, um sistema de transporte tem estruturado bem estruturado é importante para manter o equilíbrio econômico do país, principalmente em relação à palavra escoamento, escoamento das produções agropecuárias, ou seja, a base de transporte. Aqui são as características, a forma como o transporte ele escoa, a forma como o transporte ele se desenvolve. Observe que o litoral no território, o litoral e as bases interioranas são as principais áreas que nós temos, as principais bases de escoamento. Observe bem, essa forma aqui, ó, são as áreas de maior atração populacional. Vou colocar aqui, ó, atração populacional. Populacional. E essa atração populacional está exatamente formada a partir do grande acúmulo da população em si. Como a população, ela se acumula. Observe, a questão agropecuária, a questão industrial, a questão econômica, todas elas estão ou terminam por formar uma grande produção econômica dessas áreas e que termina por agregar uma grande porcentagem de pessoas. No Brasil, a estruturação do sistema de transporte ocorreu de forma gradativa. Olha só, ocorreu de forma lenta e sua evolução acompanhou as atividades econômicas desenvolvidas em cada momento na história. Ou seja, foi a necessidade. Coloque aí, ó, a evolução, a evolução das redes de transporte através das necessidades produtivas no Brasil. Tudo bem? As necessidades produtivas no Brasil. Então, o Brasil foi se desenvolvendo. E se nós pudermos observar, as estradas elas começaram a se desenvolver por volta no final ali do século XIX, mas veio ter um grande incremento com o povoamento para as áreas no interior, principalmente por volta de 1960 a 1970, quando as empresas elas começaram a se deslocar e houve uma grande necessidade de povoamento das regiões ou das áreas interioranas no Brasil. No início foram estruturadas ferrovias para transportar produtos agroexportadores, destinados ao mercado externo. Posteriormente, com o processo de industrialização, o sistema de transporte estruturou-se para atender o mercado interno, transportar matéria-prima e escoar a produção. Olha só, então nós temos aqui, pessoal, uma relação. Uma relação. Não esqueça, a relação dos transportes. Deixa eu colocar aqui, ó, transportes. Quando se fala em transportes, nós temos que ver a relação exatamente entre algumas produções no Brasil. A relação entre a indústria e o setor primário, tá bom? Primário. Esses dois setores aqui, o setor secundário e o setor primário, e também o setor terciário, passam pela questão dos transportes. Os produtos eles estão voltados exatamente para o seu deslocamento, isso por volta de meados da metade do século XX até a atualidade. Mas muitos desses produtos, eles estão passando por um processo evolutivo. Veja que o setor terciário, ele já não é mais tão dependente dos transportes. Apesar de que muitas regiões, elas optam em elevar a sua produção através da internet, da venda de produtos. No nosso caso aqui, a nossa venda de produtos via EAD,
ensino à distância. Eu estou passando material para você, para o seu suporte na prova da PRF, em que eu não precisei de transporte, e sim do fluxo da internet. Então veja a independência que o setor terciário produtivo ele está tomando relacionado aos transportes. Eu poderia pegar o material, preparar em físico e mandar para você pelos correios, via Sedex, mas devido ao fluxo, devido à rapidez da produção, devido ao nosso tempo que é muito curto, nós não podemos esperar o deslocamento dessas produtividades, tá bom, pessoal? Então é uma questão de interesse, principalmente econômico no Brasil. A partir da década de 90, o Brasil enfrentou o desafio de ampliar e aprimorar o seu sistema de transporte para atender à demanda de uma nova dinâmica econômica pela qual estava passando. Veja que quando se fala aqui, ó, de 1990 em diante, nós estamos falando de um mundo globalizado. Globalizado, tá bom? A globalização que por volta de 1990 começou a interrelacionar todos os espaços, para que as regiões elas pudessem desenvolver todo o seu panorama econômico, era necessário que ela viesse a interrelacionar a sua produção, elevando o seu fluxo e deslocando todo o percentual, tanto de capital como de produtos. A abertura econômica para o capital estrangeiro, assim como a inserção definitiva do Brasil no mercado internacional, exigiu que o país reestruturasse os seus portos e aeroportos. Então nós podemos dizer aqui, ó, então nós podemos dizer que o território brasileiro obteve a sua evolução de uma forma obrigatória. A partir do momento em que o Brasil abre as suas portas para o mercado estrangeiro, torna-se uma obrigação a mudança. Ou seja, o Brasil tende a desenvolver a sua mudança, a mudança no mercado de trabalho, a mudança na estrutura, a mudança na interrelação da produtividade e fazendo com que todos os modais rodoviários, ferroviários viessem a atender ao mercado interno e aos fluxos interregionais de mercadorias. Assim, a matriz de transporte do país foi se reestruturando gradativamente. Então, veja que o século XX, vamos colocar essa observação aqui, o século XX, foi o período de maior adaptação no sistema, pode-se dizer, de transporte no geral. O século XX foi o período de maior adaptação no sistema de transporte no Brasil. Tiago, se o século XX foi o período em que houve a maior produtividade econômica e uma reestruturação, quais foram os motivos? Olha só, vamos colocar aqui no marca-texto, quais foram esses motivos? A expansão do mercado interno e os fluxos interregionais de mercadorias. Havia uma necessidade. Isso aconteceu devido ao quê? Devido à abertura econômica ao capital estrangeiro e à inserção definitiva do Brasil no mercado internacional, fez com que o Brasil viesse a ter o quê? A apresentar e desenvolver uma maior estrutura aonde? Nos portos, aeroportos e no sistema das modais rodoviárias e ferroviárias. Tudo bem? E essa reestrutura foi e aconteceu de forma gradativa. Imagine aí, uma frase tão pequena, né? Uma frase tão pequena, mas tão rica em produção, tão rica em informações. A matriz de transporte no Brasil, observe bem, nós temos aqui, ó, predominante. Vamos colocar esse nome aqui, ó, predominante.
sistema predominante de transportes no Brasil? Veja, um pouco mais de 60% o sistema rodoviário predomina no território brasileiro. Logo em segundo lugar, nós vamos ter o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. Tiago, por que que o transporte aéreo não é tão interessante no Brasil? O transporte aéreo é interessante em países da Ásia por causa do terreno recortado. Como o Brasil não tem um terreno recortado, quando eu falo terreno recortado, eu falo um terreno em grande porcentagem de arquipélagos e ilhas. Então, o Brasil é um país onde a sua principal matriz de transporte é o rodoviário por causa da facilidade do deslocamento e escoamento produtivo de uma região a outra, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os sistemas de transportes, os rodoviários, os ferroviários e etc. Vamos lá? Olha só, as primeiras rodovias brasileiras surgiram durante o século XIX para atender ao deslocamento. Deixa eu voltar aqui. Para atender ao deslocamento de pessoas e mercadorias. Porém, somente os primeiros anos do século XX que o sistema iniciou o processo de modernização e integração entre as regiões brasileiras. Nesse período, as estradas e rodovias foram construídas para atender às necessidades comerciais dos centros econômicos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Pessoal, dá uma olhada aí nos principais fluxos que nós podemos obter aqui. Observe que a região, em 1973, olha só, 2007, veja que durante esse período, processo histórico, nós vamos ter a região sul e a região sudeste como as áreas de maior elevação no processo de transporte rodoviário e que nos anos de 2007 até os dias atuais, esse processo começou a se intensificar para as áreas do norte e nordeste. Com o processo de industrialização do país, a instalação de indústrias automobilísticas, olha aí, as indústrias começaram a surgir no Brasil, automobilísticas, a consagração das regiões, a produtividade, os investimentos, promoveram a ampliação da malha rodoviária no território brasileiro. Então aqui nós já vamos ter a chamada entrada das multinacionais. A entrada das multinacionais relacionado à produtividade e ao deslocamento econômico. O sistema rodoviário representa mais de 50% da matriz de transporte do Brasil. E aqui vem, ó, é a principal forma de deslocamento de pessoas e de transportes de cargas por apresentar maior flexibilidade de trajetos em relação às demais modalidades. Isso daqui por conta do terreno mediano que o Brasil apresenta. Vamos colocar aqui, ó, terreno mediano sem altas elevações, sem altas proporções elevadas. Diferente das demais, a malha rodoviária abrange a maior parte do território brasileiro e tem um sistema estruturado em rodovias federais, estaduais e estradas municipais. Vamos dar uma ênfase aqui, ó, sistema de estrutura federal, estadual e estradas municipais. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não esquece, o país tem mais de 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e atende a mais de 60% das cargas transportadas. O sistema rodoviário é o mais importante do país, pois apresenta uma malha viária que conecta grande parte do território brasileiro. As principais rodovias do país integram as regiões no sentido norte, sul, leste e oeste, observando no mapa a sua base desigual e a sua principal estrutura rodoviária no território. Tudo bem? Nós vamos ter aqui a BR-101, né, que vai interligar o território brasileiro. E aí nós vamos ter toda a questão econômica envolvida. Eu quero que você comece a relacionar toda o seu entendimento de PRF, tá, com a forma da estrutura rodoviária no território. Então, imagine,
Como é que nós podemos agregar esse conteúdo ao nosso conhecimento em geral? Nós temos que entender que o sistema rodoviário, ele é um sistema que atende às necessidades de todo o terreno. E isso é uma das principais bases para a propagação do aumento de impostos e dentre outros, a outras proporções de combustíveis no território brasileiro. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre o transporte hidroviário. Olha só, a letra está um pouquinho assim embaçada, porque esse material eu tirei de um livro de um grande professor meu, chamado Rômulo Sérgio. Esse professor, ele trabalha com essa questão do transporte rodoviário, ele é policial rodoviário federal, e ele fez esse material exatamente como uma ajuda aos professores que trabalham com essa temática. Tá bom? Vamos lá? O transporte rodoviário depende dos recursos fluviais do Brasil, como a largura, profundidade, presença de obstáculos como cachoeiras ou corredeiras, com capacidade para transportar grandes quantidades de cargas. O uso é frequente para as cargas de minérios, grãos, carvão, além de transporte de pessoas e de outros veículos. Aqui nós vamos ter a definição exata, né? A definição e a forma como o meio hidroviário ele é utilizado. O meio de transporte é vantajoso para o país por apresentar baixos custos de manutenção, o que reflete o preço das frotas de acordo com os dados da Confederação Nacional do Transporte. Os custos de transporte das hidrovias são 2 vezes menores que o das rodovias, ou seja, o transporte é mais barato. Olha aqui, ó, uma menor proporção econômica. Então isso torna o sistema mais barato, mas não é tão eficiente assim. Além disso, causa poucos impactos ambientais e consome menos energia que os demais meios. Porém, é também um modal que apresenta algumas limitações, como a lentidão do percurso, a dependência das características naturais dos rios e da suscetibilidade das condições atmosféricas. Então, nós temos os prós e nós temos os contras, né? O pró é exatamente por conta da sua, pode-se dizer, a produção mais limpa, né? Mais sustentável. Mas o contra está exatamente relacionado à lentidão, de como esse processo ele pode ocorrer. Se for a base social, não é eficiente, mas para o transporte de cargas em geral, do setor primário para o setor secundário, isso daí pode até ajudar na transformação e na manutenção até mesmo do meio ambiente. Então nós podemos dizer que o transporte hidroviário é uma das formas pelas quais o Brasil pode utilizar toda a sua malha hídrica para intensificar a diminuição dos poluentes no Brasil. É uma forma alternativa de produção energética e de alteração em menor escala do meio ambiente. As intervenções de engenharia nos rios ocorrem em casos adversos, como desníveis naturais, obstáculos rochosos ou percursos que impedem a livre navegação. Nesses casos, são construídas eclusas que exercem o papel de elevadores para ajudar embarcações a subirem ou descerem pelo trajeto e assim garantirem a navegação. No caso aqui, nós vamos ter as alternativas. A maior parte das eclusas brasileiras foram construídas por consequência de barragens feitas para geração de energia elétrica, tá bom? Aproximadamente 40 mil quilômetros de rios navegáveis, onde as primeiras áreas elas são produzidas na região amazônica. As principais hidrovias do Brasil estão, olha só, vamos dar uma grifada aqui. Olha só, norte, nordeste do Brasil, Tapajós, Madeira, Amazônica, Tocantins, Parnaíba e São Francisco, destacando-se os rios Paraná, Tietê, nas regiões sul e sudeste, tá bom? Então nós temos aqui as principais malhas hidroviárias do nosso
território, tá bom? Aí nós temos o sistema ferroviário. O sistema ferroviário, que a partir do século XIX teve uma das principais bases de atendimento de transporte no Brasil, foi uma das principais áreas de promoção de desenvolvimento no território brasileiro por volta do século XVIII e XIX, e aí foi um dos principais componentes a sua distribuição até meados de 1920, né, que depois da construção das rodovias, o sistema rodoviário passou a entrar em desuso, mas ainda assim é bastante utilizado no território brasileiro, tá? Já o aeroviário é um dos principais componentes do território, tá? É uma das modalidades de expansão. O Brasil dispõe de 65 aeroportos, concentram mais de 90% dos passageiros transportados, né? Isso aí relacionado aos transportes nacionais e internacionais. A modal atende principalmente ao transporte de passageiros, então quer dizer que o seu transporte é principalmente social. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o crescimento de voos aumentou em 150 no total, 150% em sua produtividade. E o transporte marítimo, né? O transporte marítimo, que a partir da década de 90 tornou-se um dos principais modais importantes para o comércio internacional no Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos os principais portos no território brasileiro. A distância com um custo inferior relacionado ao aéreo, uma das principais bases que fazem com que essa área venha a ser uma propagação de maior desenvolvimento nas margens litorâneas do território. Há duas formas principais de transportes marítimos no Brasil. A primeira é o transporte a longa distância, que atende à participação do Brasil no mercado exterior, contribuindo para importação e exportação. E a segunda, a navegação de cabotagem, que se refere ao transporte que ocorre de um porto para o outro. O Brasil ainda é utilizado, os portos brasileiros e utilizados para importação e exportação, principalmente intercontinental, tá bom? Aí, ó, nós vamos ter os principais portos no território brasileiro. Os principais portos, ó, Santana, Areia Branca, Molhado, Tubarão e Vitória, são todos os exemplos de portos que atendem às necessidades da exportação, principalmente de produtos agrícolas no Brasil, como a soja, o café, o álcool, a carne, a importação do trigo, o adubo e o enxofre e os movimentos dos principais produtos siderúrgicos que nós vamos ter no território nacional. Logo após, nós vamos ter o sistema dutoviário, como eu falei para vocês, né? O sistema dutoviário, que é o gasoduto Brasil e Bolívia. Observe nessa primeira imagem aí, como é que os gasodutos eles se distribuem pelo território. É uma representatividade de matriz econômica do Brasil, as tubulações de transporte de gases e fluidos, principalmente de instalações subterrâneas, que fazem com que o Brasil venha a ter uma regulamentação entre as principais características econômicas produzidas no território de óleos e combustíveis. Nós temos aí, ó, os oleodutos transportam petróleo, gasolina, óleos combustíveis, nafta, entre outros. Os minerodutos, quase que não sai, transportam ferro, concentrado, fosfático. Nós temos os gasodutos que transportam grandes quantidades de gás natural. Ou seja, nós temos aqui, ó, a principal base entre o Brasil e a Bolívia, que tem uma extensão de 3.150 quilômetros, sendo 557 quilômetros passam pelo território boliviano e um pouco mais de 2.500 quilômetros estão no Brasil. É utilizado para comercializar o produto e oferece grande parte do gás consumido do Brasil ao território boliviano. Então, fica aí essa dica para você sobre os sistemas de transporte. Qualquer dúvida, sábado me encontrar. Então, estamos juntos. Um grande abraço.